Graça e paz, queridos, boa noite. Quero ler com você aqui, para nossa reflexão, Salmo 90, Salmo de número 90. O título do Salmo é a fraqueza do homem e a providência de Deus. Nesses dias, né? Enquanto você abre aí, ou acessa a sua Bíblia aí, Salmo 90. O tema da mensagem que eu quero trazer para você hoje é refúgio para uma alma cansada, né? Então nós vamos refletir sobre aqui o Salmo 90, salmo escrito por Moisés, e ele diz assim: oração de Moisés, homem de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vais durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Nessa semana nós estamos para entrar no ciclo de Pêssar, né? A partir de sexta-feira, a partir das 18 horas, entramos no Shabat de Pêssar, e nesse ciclo de mudança de destino, né? Pêssar vai falar sobre uma nova história, um novo começo, novas oportunidades. Pêssar vai falar sobre libertação. Pêssar vai falar sobre um tempo de termos uma identidade nova, de sairmos do tempo da escassez e entrarmos no tempo dos milagres do Senhor. Que a tua casa venha viver isso. Mas nessa semana, quando o apóstolo me falou sobre ministrar, o Senhor me trouxe a lembrança a esse salmo, né? E esse salmo que Moisés escreve em dias difíceis, né? O salmo que vem falar sobre a nossa pequenez, né? Da nossa fragilidade ante a grandiosidade da vida que o Senhor criou.
e diante de toda a grandeza do nosso Deus. Nós vamos ver que esse salmo ele vem falar sobre isso, ele vem falar sobre o quanto nós somos frágeis. E nesses momentos que temos vividos nesse último ano, dessa pandemia que tem assolado as nações, nós temos visto o quanto as pessoas se desesperam, o quanto as pessoas deixaram de perceber o quanto elas eram frágeis. E quando isso acontece, ou quando acontece uma situação como essa, as pessoas, por não terem não estarem habituadas a isso, se desesperam. Porque a mídia vende uma ideia, não é, de nós sermos tão fortes, de nós sermos tão independentes de Deus, e nesses momentos nós percebemos o quanto nós precisamos dele. E Peça vai falar sobre isso. Peça vai falar sobre um povo encontrado por um Deus poderoso, um povo fraco, um povo escravo. Quando nós lemos lá o começo de Êxodo, nós vamos ver que o povo de Israel estava no Egito e era escravo. E mesmo depois de tantos prodígios que o Senhor fez, mesmo depois de 9 pragas, nós vamos ver que Israel não saiu dali. E detalhe, Israel sai do Egito não por sua capacidade, não por suas forças, mas porque Deus os visitou e com amor os apacentou naquele deserto. É assim que o Senhor quer fazer comigo, é assim que o Senhor quer fazer com você, meu amado. Deus quer te apacentar em meio aos seus desertos. E quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, Moisés vê uma geração inteira. As estimativas ali de quantos judeus tinham ali no deserto, quantos israelitas estavam no deserto, eram cerca de entre 4 milhões a 6 milhões de pessoas. E nós vamos ver a palavra dizer que toda aquela geração que saiu do Egito, ela morre no deserto. Então Moisés, quando ele escreve esse cântico, ele escreve um cântico de alguém que viu uma geração ser consumida. E aí você vai ver isso, né? Ele começa dizendo, né? Olha, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Tu és o nosso refúgio. Tu és o lugar onde nós nos refugiamos. E Martinho Lutero, ele escreve o seu célebre cântico, né? O Senhor Torre Forte. Quando ele diz o Senhor é o nosso refúgio, ele está dizendo, o Senhor é o lugar para onde eu corro e eu encontro um lugar de segurança. Por quê? Porque ele morrerem naquele deserto. Ele viu seus parentes morrerem naquele deserto. Ele viu sua irmã morrer naquele deserto. Ele viu seu irmão morrer naquele deserto. E ele canta, ele escreve esse canto, ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós venhamos alcançar um coração sábio. Então que você venha considerar os seus dias, meu querido. Que nós venhamos a aprender a olhar para a nossa fragilidade, não para menosprezar nossa natureza humana, não para desfazermos de quem somos, daquilo que o Senhor nos fez, não. Mas para percebermos o quanto Ele é grande. Precisamos ponderar os nossos caminhos, os nossos passos, para que alcancemos um coração sábio. E aí nós vamos ver que esse Salmo 90, ele anda em parceria com o Salmo 91. Moisés, ele declara que, olha, nós somos muito frágeis. E o Senhor é muito grande. Nós precisamos considerar os nossos caminhos, sim, para que alcancemos sabedoria do Senhor, para que aprendamos a andar com Ele, para que aprendamos a ter um relacionamento íntimo, profundo com Ele, com esse Deus que é de geração em geração, desse Deus que criou o céu, que criou todo o universo, que ajustou tudo que existe. E aí ele escreve o Salmo 91. Ele escreve esse cântico, ele diz, a pessoa que procura segurança no Altíssimo e se abriga à
sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem confio. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos de noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá dano em nome de Jesus. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acometerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos pelas pedras. Com os pés você esmagará os leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei, aleluias, que sou o seu Salvador. Em contraponto, com o que ele diz lá no Salmo 90, quando ele fala da nossa fragilidade, ele canta agora e ele diz: eu vou me esconder debaixo das asas do Senhor, porque ali eu estarei seguro. Certamente que quando ele escreve, eu imagino Moisés olhando para a nuvem do Senhor naquele deserto, em meio àquele calor, mais ou menos como que nesses dias aqui que nós estamos passando, aquele calorão de deserto, 40 graus, e dali em diante, e a nuvem do Senhor estava lá, fazendo sombra para toda a nação de Israel. E Moisés, ele escreve esse cântico, e ele compara a presença do Senhor como de uma ave, como de uma galinha, cuidando dos seus filhotes. Então ele olha para todo aquele cuidado do Senhor e ele diz: eu estou de pé, porque o Senhor cuida de mim. E ele diz, e ele canta, ele diz: olha, você não precisará temer. Eu quero te dizer, meu querido, nessa noite, não tema. Não tema, se abrigue debaixo do cuidado do Senhor. Corra para Ele, busque a presença dEle, se abrigue mesmo nele, se achegue a Ele. Ele é teu Pai, Ele é teu refúgio, Ele é onipotente. Na versão que eu li aqui, nós lemos assim: a pessoa que procura segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer: o Senhor, Tu és o meu defensor. Em outras versões está o clássico, aquele que se refugia no Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse na presença do Senhor, descanse debaixo do cuidado dEle, porque certamente o Senhor, Ele cuidará da tua vida. Faz-me lembrar o Salmo 46, eu gostaria de ler com você aí, Salmo 46, Salmo 46, está dentro desse mesmo ciclo aqui de Pêssar, Salmo escrito por Ezequias. Ele escreve esse cântico bem dentro desse mesmo ciclo, do ciclo de Pêssar, porque lá em 2 Reis 19, aliás, 2 Reis 19 e 2 Crônicas 30, Ezequias ele celebra Pêssar, e depois que ele celebra Pêssar, dentro desse ciclo de milagres, dentro desse ciclo de novidades, novas oportunidades, Senaqueribe vem e tenta invadir Israel.
E Ezequias, ele busca abrigo no Senhor, e o Senhor guarda a nação de Israel. E Ezequias escreve esse cântico. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse foi o cântico de Ezequias. Senaqueribe lançou palavras contra Israel, contra Ezequias, e ele mandou cartas e de provocações, né, dizendo: olha, quem é o teu Deus? Quem é você? E o Senhor disse para Ezequias: ele não lançará nem uma flecha sobre este lugar. E diz a palavra do Senhor que o Senhor só mandou um anjo, só um anjo. E aquele um anjo matou 185 mil soldados assírios em uma noite. Então não tema, meu querido. Sabe, toda essa situação, eu creio piamente, e a minha oração é essa: nós, enquanto nação brasileira, enquanto igreja nessa nação, o Senhor quer que nós saiamos dessa situação ainda mais fortalecidos. O Senhor quer que você, a sua casa, saia ainda mais fortalecidos no Senhor. Nesse ciclo de Pêssar, é interessante, né? Porque nesse ciclo de Pêssar nós fomos chamados a um lockdown. O povo de Israel foi chamado a um lockdown, né? O Senhor disse: vocês vão fechar a sua casa e vocês vão celebrar com as suas portas fechadas, com o sangue do Cordeiro. Vocês vão preparar a sua mesa, e se tiver algum vizinho que tiver necessidade, chama ele para comer com você. É tempo de você fazer isso. Esse cordeiro que está sobre a sua casa, o sangue desse cordeiro não é só para você, é para o seu vizinho também. E essas células de aliança e milagre que nós temos vivido, e de esperança, né? Nós encerramos essa semana, né, as células de aliança e milagre. Eu quero testificar aqui na minha célula, no último dia, enquanto nós estávamos fazendo a célula, o telefone da dona da casa tocando, e ela desligando lá o telefone. E quando acabou a célula, ela ligou para a pessoa e era emprego. E hoje ela ligou para a gente, né, toda contente, porque já fez entrevista, já vai começar a trabalhar já. Então, de milagre. E o sangue desse cordeiro não é só para você, assim como aconteceu lá em Pêssar. É para os seus vizinhos. É tempo de você resgatar isso. Olha para o seu vizinho. Qual é a situação dele? Qual é a situação dessa família que está perto de você? Será que a mesa dessa pessoa está abastecida como a sua? Será que a despensa dessa pessoa está abastecida como a sua? E quando nós lemos lá, tanto em Êxodo 12, como lá em Levítico 23, as orientações do Eterno para as nossas vidas nesse ciclo de Pêssar, era para que aquela família, aquela casa,
chamasse o vizinho, olhasse para o vizinho, como é que está a casa do vizinho? Se aquele vizinho não tivesse como fazer, não tivesse como celebrar, que fosse convidada. Havia uma exceção nesse lockdown aí, né? Havia uma exceção. Qual era a exceção? Olha, abasteça o necessitado. É tempo de nós nos cuidarmos? Sim. É tempo de você ter zelo pela saúde sua e dos seus familiares? Sim. Muitas precauções? Sim. Mas olhe para aquele que está ao seu lado, né? Você não pode entrar nessa paranoia e cuidar só de si mesmo. Não é momento disso. É momento de você olhar para aquele que está ao seu lado. E nesse ciclo de Pêssar, Israel convida o seu povo. Olha para a situação do seu vizinho. Como é que está lá? Eles não têm como celebrar? Chama eles para celebrar com você. Divida o seu milagre, né? Divida essa esperança, porque Pêssar vai falar sobre a esperança de recomeço, de novas oportunidades. Israel estava no Egito e tinha recebido uma palavra do Senhor: vocês vão sair deste lugar com pressa. Eu vou lhes dar uma terra de leite e mel. E essa terra de leite e mel é uma terra ampla. Olha para o seu vizinho. Ele tem condições de celebrar? Não tem. Então você vai chamar ele para o seu milagre também. Convide o seu vizinho para fazer parte do seu milagre. Essa palavra de esperança que Deus deu para Israel não era só para ele, não era só para aquela casa, era para o seu vizinho também. No entanto, que nós vemos quando Israel sai do Egito, não sai só Israel, não sai só a descendência de Abraão, tinha uma mistura de gente ali. E aí os sábios judeus dizem que quando Deus fala lá no Monte Sinai, quando eles já vão celebrar, quando eles estão lá para receber a Torá, já lá dentro de Pentecostes, haviam pessoas de várias nações da época que tinham vindo, que estavam no Egito, porque o Egito era a capital da época, né? Então muitas pessoas creram naquelas palavras de esperança que foram liberadas, né? Estamos aí, né, fazendo as células aí de esperança, ou 10 minutos, como eu sempre tenho comentado, como o pessoal tem compartilhado as fotos aí, palavras rápidas, né, mas de esperança. Deus quer te usar. E nesse ciclo de Pêssar, o milagre que o Senhor quer manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, não é só para você, é para aqueles que estão ao seu redor também. Pêssar ensina-nos a partilhar, a dividir, a ser cúmplices das pessoas que estão ao nosso redor. Qual a sua situação? Nós lemos aqui o cântico tanto de Moisés como de Ezequias, convidando-nos a olhar para o Senhor e dizer: eu te quero como meu refúgio, eu quero correr para ti, tu és o meu lugar de segurança. Quero convidar você a fechar os teus olhos aí na tua casa. Você que tem vivido dias de temor. Moisés, ele convida: olha, venha, se esconda debaixo das asas do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, lá no capítulo 3, a nossa vida está escondida em Deus, por Cristo Jesus. E quando nós nos escondemos nele, quando nós nos abrigamos nele, quando nós cremos nele, aleluia, nós encontramos nele um lugar de solução. Hoje, quarta-feira, era o último dia, era o dia anterior à prisão de Jesus, né? Antes dele ser traído, antes dele ser entregue aos seus executores. E Jesus, ele era o mesmo, né, naqueles dias. Eu quero convidar você a ter sua fé firmada no Senhor. Abrigue-se nele. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós te louvamos
E, Senhor, buscamos o Teu socorro, buscamos, Senhor, o Teu abrigo. Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso lugar, ó Deus, ó Senhor, de esconderijo. Tu és o nosso lugar de segurança. Tu és o lugar, Senhor, onde encontramos o nosso refúgio. Lemos aqui, Senhor, sobre a nossa fragilidade, como somos frágeis, como somos pequenos, ante, Senhor, Senhor, a vastidão, a grandeza da vida que Tu criaste, e ante a Tua grandeza, como somos pequenos, Senhor. Mas nós lemos aqui também que Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, de maneira que os perigos, ó, da noite, ó Senhor, de maneira que, ó Deus, que as aflições do dia, ó Senhor, sejam, ó Deus, quaisquer que serão as aflições que enfrentamos na vida, nós poderemos vencê-las todas em Ti, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro presente na angústia, e nós nos esconderemos em Ti, nós buscaremos, Senhor, em Ti a nossa torre forte. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha guardar essa família, que o Senhor venha guardar essa casa, ó Deus, que entremos nesse ciclo de peça, Senhor, ó Deus, com o nosso coração voltado a isso, Senhor, que o Teu sangue, Senhor, que o Teu sangue, Jesus, que é poderoso, que é puro, que é limpo, ó Senhor, que é suficiente para trazermos salvação, que é suficiente para nos trazermos vida, que é suficiente para nos dar a esperança de um amanhã eterno junto ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, venha guardar as nossas casas, venha guardar as nossas vidas, venha guardar as nossas famílias, em nome de Jesus, que nesse ciclo de peça, Senhor, ó Deus, o Teu cuidado, ó Deus, que está sobre as nossas vidas, não se resuma somente, Senhor, a guardar-nos, mas que ele seja partilhado, Senhor, com aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a ponderar os nossos passos, ensina-nos a olhar, Senhor, para os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a nossa fragilidade e perceber, Senhor, ó Deus, ó Pai, que o Teu cuidado tem estado sobre nós, e que esse cuidado não deve, Senhor, ó Deus, ó Pai, parar em nós, mas que ele possa alcançar aquele que está ao nosso redor, que ele possa alcançar, Senhor, aquelas pessoas que hoje padecem necessidades. Queremos te apresentar, Senhor, tantas pessoas aqui nesse lugar que têm vivido os dias difíceis, ó Deus, e não somente acometidos por essa enfermidade, mas, Senhor, dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, Senhor, a escassez em suas dispensas, ó Deus, ó Senhor, como o Senhor convidou o Teu povo naqueles dias de peça, a olhar para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, para ver a situação daquelas pessoas, para verem, Senhor, se eles tinham condições de virem celebrar junto contigo. Ó Deus, ensina-nos, nos ajude a perceber, Senhor, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, e que hoje, Senhor, vivem dias de dificuldade, e nos ajude, Senhor, a termos a sabedoria, a termos, ó Deus, esse discernimento do Senhor, para alcançar essas pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus, leva provisão, Senhor, para cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, da Vila Sabesp, aqui da Vila dos Estudantes, do Areião, da Balneária, do Jussara, do Riacho Grande, do São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, do Estado de São Paulo, ó Senhor, da economia dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar cada um desses estados, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, desde o Senhor dos extremos do norte ao Senhor até aqui no sul. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, guarde a economia dessa nação. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra, Senhor, a economia dessa nação. Ó Deus, que todo decreto de ruína, que todo decreto de miséria sobre a nação brasileira seja arruinado agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, ó Deus, prosperidade e riqueza sobre a nação brasileira. Que saiamos, ó Deus, desses dias, ó Deus, ainda mais prósperos, ainda mais fortalecidos. Ó Deus, que todos os planos, que todos os projetos, ó Deus, ó Senhor, de ruína para essa nação sejam frustrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Senhor, pela tua benevolência, pela tua grandeza, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor.